Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família Na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná, fazendo aqui mais um vídeo para vocês. Peço que você comente, compartilhe, curta, se inscreva no canal. Se você está chegando agora no canal, tem uma série de vídeos aí no meu canal falando sobre pecados sexuais, falando sobre adultério. Tá? Tem uma série de vídeos aí, são mais de 20 vídeos falando sobre adultério. Tá? Então, é importante que você assista, tá? Para você entender as implicações que o adultério tem na vida de uma pessoa, na vida dos filhos, na vida da mulher traída, do homem traído, né? É importante você assistir essa série que eu falo sobre a história de Davi. E ali nós vemos bem claro as consequências do pecado de Davi. Então, pessoal, hoje eu quero falar sobre... continuar falando sobre pecado sexual, tá? Seja ele fornicação por pessoas solteiras, seja ele por adultério, pessoas casadas, tá? Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus. Salmo 37, versículo 23. Diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Versículo 7 do 37 diz assim, ó: descansa no Senhor e espera nele, tá? O versículo 4 diz assim: deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Então, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre carência, rejeição mais carência é igual pecado sexual. Rejeição mais carência é igual a pecado sexual. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Por isso que eu li ali sobre você esperar no Senhor, né? Por quê? Porque o que nos leva a cometer o pecado, o que nos leva a andar fora da linha, é quando nós não confiamos e não entregamos realmente a nossa vida, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, ao controle do Espírito de Deus, ao controle da palavra de Deus. É quando nós queremos criar o nosso próprio caminho, é quando nós queremos criar a nossa própria verdade, é quando nós queremos criar o nosso próprio entendimento, né, fora da palavra de Deus. E quando nós vamos para esse caminho, nós vamos... Ai, desculpa, essa tosse não me abandona, pessoal. Diz que vai umas 6 semanas para melhorar. Então, o que acontece? Pessoas carentes, pessoas rejeitadas, pessoas que sofrem com sentimento de rejeição, pessoas que foram rejeitadas no ventre da mãe ou quando criança, pessoas que sofreram, né, qualquer tipo de rejeição, tá, pessoal? Elas têm a tendência, né, se elas têm essa ferida aberta dentro delas, a ferida da rejeição, elas têm a tendência a serem pessoas carentes, né? Pessoas carentes. São pessoas que se apaixonam fácil, que gostam fácil, são pessoas que se entregam fácil, né? E geralmente, pessoas que têm essas características, elas vão cair em pecados sexuais, tá? É incrível como isso assim funciona, né? Carência, rejeição mais carência, carência mais rejeição é igual a pecado sexual. Você vai cair nessa armadilha do pecado sexual. Por que eu estou falando sobre isso com você? Porque você precisa se conhecer, você precisa saber porque o que acontece? O pecado sexual, ele é só o final.
ele é só o fim de tudo que já aconteceu dentro de você. Quando a gente vai para uma prática do pecado sexual, a gente já percorreu um longo caminho aqui dentro, né? Espiritualmente falando, um caminho de derrota. Entende? E quando a gente tem essas áreas da nossa vida, essa questão da rejeição, não está resolvido, não é curado, a gente vai buscar fuga no prazer, fuga no pecado sexual. Por que a gente faz isso, pessoal? Porque a gente não sabe quem a gente é em Deus, tá? Olha só, se você tiver convicção de que você é filho de Deus, que Ele é o teu pai, que Ele te ama, se você tiver convicção disso, você não vai partir para esse tipo de pecado. Você entende? Você vai guardar o seu corpo, você vai se proteger, você vai consagrar o seu corpo ao Senhor. Entende? Por que a gente vai por esse caminho? Porque a gente, vamos dizer assim, a gente morde essa isca da rejeição e da carência. A gente morde essa isca e a gente realmente acredita que nós somos rejeitados, que nós somos carentes e que nós não merecemos ser amados por ninguém. Às vezes a gente até acha que aquela mulher que a gente tem ou teve era muito pra gente. Entende? Eu vou falar assim da minha experiência. Quando eu conheci minha esposa, eu dizia uma frase, e eu lembro que uma irmã que me ajudou muito, a irmã Fátima, ela me disse o seguinte um dia, ela falou assim, não fale isso. Na hora eu não entendi por que ela falou, mas ela identificou, eu creio, na minha palavra, que eu disse assim, que a minha noiva, na época, esposa hoje, ela era tudo o que eu precisava e mais do que eu merecia. E eu não dizia isso porque eu queria honrá-la, eu dizia isso porque eu me sentia menor. Entende? Eu sofria com uma dor muito profunda de rejeição, que eu fui descobrir para frente depois, né? Eu acho que eu já contei em outros vídeos aí, que o meu pai me rejeitou no ventre da minha mãe. E eu carreguei uma dor, uma coisa dentro de mim que me incomodava, eu não sabia o que era aquilo. E isso me limitava, me bloqueava. Eu ia numa entrevista de trabalho, eu achava que todo mundo era melhor do que eu. Eu ouvia as pessoas falando, eu falava, nossa, como essa pessoa é melhor do que eu. Tudo, eu achava que todo mundo era melhor do que eu e que eu era ruim. Sabe, eu não conseguia ver valor em mim. Eu não conseguia ver que eu era precioso para Deus, entende? E quando eu fui curado da minha orfandade, que eu conheci a Deus como Pai, que eu descobri que Deus é meu Pai, que Ele me ama, que Ele me aceita, que Ele faz a obra dele em mim, sabe? Que Ele se alegra com a minha existência, né? Deus se alegra com a minha existência, Deus se alegra com a sua existência, entende? Ele te escolheu, Ele me escolheu no ventre da nossa mãe. Ele nos marcou já lá no ventre da nossa mãe. Mas eu não tinha essa visão, eu não conseguia enxergar que Deus me amava. Então, que eu era uma pessoa amada, entende? Ainda que muitas pessoas me amavam, eu não conseguia ver isso, entende? Era uma dor profunda que eu tinha. E quando eu descobri essa questão da rejeição do meu pai, que minha mãe me contou, eu comecei a lutar contra isso e eu falei para Deus, eu quero ser curado dessa dor, né, desse vazio existencial, né, dessa carência que eu tenho, porque eu sempre, quando eu me sentia rejeitado, como eu falei no outro vídeo, eu buscava fuga no prazer sexual, no sexo ilícito, entende? Então, nós precisamos entender o seguinte, nós somos amados pelo Senhor. Você não é carente, você não é rejeitado, entende? Ainda que os seus pais possam ter te rejeitado, ainda que uma pessoa possa ter rejeitado você, você não é rejeitado, entende? E sabe, se alguém te rejeitou, é porque essa pessoa não viu o valor que você tem, não conseguiu enxergar isso, não alcançou isso, entende? Hoje eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Eu não me importo se as pessoas me rejeitam.
Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em saber, e a única coisa que me sustenta é saber que o Criador do Universo me ama, me chamou, me escolheu e me quer para fazer a vontade dele. E quando você descobre esse amor de Deus, quando você descobre o quanto o amor dele é precioso para você, o quanto o amor dele te fortalece, você não tem mais vontade de pecar. Você está entendendo? Porque você vai querer agradar o seu pai. Porque é tudo que você vai querer é agradar ele. Porque você está experimentando do amor dele. Você não sente mais buraco na sua alma. Você não sente mais brechas na sua alma. Porque o amor dele te preenche, te fortalece. Entende? Então, eu tive que conhecer esse amor. Eu tive que conhecer isso, sabe? Para ser curado dessa carência, dessa rejeição. Eu tive que saber qual é a minha identidade. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. A minha identidade de filho. Eu sou filho do Criador do Universo. A minha vida está nas mãos dele. É assim que você precisa se relacionar, com Deus, entendendo que você é amado e que você não precisa buscar fuga no pecado por causa da sua carência, por causa da sua rejeição, entende? Se você sofre com esse tipo de coisa, você precisa procurar alguém, como eu sempre tenho falado aqui, procure alguém espiritualmente maduro, onde você vai poder abrir o seu coração e expressar tudo o que você está sentindo, entregar tudo para Deus e deixar Ele fazer a obra dele dentro de você. Beleza? Então fique aí com mais esse vídeo. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.